Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é João Doria Neto, é com prazer que damos início a mais um Lead Live do Lead, Grupo de Líderes Empresariais. Hoje com a participação dele, que eu posso dizer que é um velho conhecido nosso, foi CEO do Lead entre 2013 e 2015, hoje é membro do Conselho Fiscal do Banco do Brasil, Banco Votorantim e Brasilprev, e até pouco tempo ocupou a Secretaria do Ministério da Economia, é o Paulo Webel, que falará sobre o tema Desafios da desburocratização da reforma administrativa para a retomada do crescimento. Paulo, muito bom revê-lo e muito obrigado por estar aqui conosco. As boas-vindas também ao nosso sempre ministro e chairman do LEAD, Luiz Fernando Furlan, e Roberto Janete da Fonseca, presidente do LEAD Energia, eles que eu sei que tem muitas perguntas aqui para o Paulo. Vou passar rapidamente a dinâmica a vocês que estão nos acompanhando. O Paulo Webel fará uma apresentação de até 15 minutos inicial em cima do tema, para poder explanar um pouco sobre esse tema a vocês. Na sequência, Furlan e Janete já conduzem, já dão início ao debate. A vocês que estão nos acompanhando virtualmente, mande sua pergunta, a gente tem um bom tempo de debate aqui. Nós vamos direcionar as perguntas enviadas ao Paulo Webel, só mandar pela caixa de mensagem embaixo do player, que nós vamos direcionar aqui ao nosso convidado. Dando prosseguimento aqui, vou pedir ao Roberto Janete que faça uma breve saudação aqui ao Paulo e a todos que nos assistem. Na sequência, ele passa ao Furlan, e o Furlan já passa ao Paulo Webel para a sua apresentação inicial. Janete, bom dia, boa tarde, passo a você. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nessa sexta-feira, acompanhados, muito obrigado, Johnny, Paulo Webel, Furlan e a todos que estão ouvindo. Acho que vamos ter um live talks fantástico, porque sabemos que o Paulo Webel acaba de concluir um período de 4 anos, 2 anos de prefeitura e 2 anos de governo federal, onde a experiência pública foi excepcional. Ele vai poder relatar para nós isso e sabemos que ele tem um grande legado aí que ele deixou, especialmente agora nessa passagem do governo federal, a MP da Liberdade Econômica. E nós vamos também, evidentemente, ter oportunidade de ouvi-lo sobre o futuro, que é o que importa, né? Porque o passado já foi. Mas o futuro, certamente, ele tem aí muitas projeções e expectativas e sugestões do que pode ser feito e que a gente poderia, como um grupo de empresários, líderes empresariais, ajudar com a formação de opinião, com a influência positiva, construtiva que a gente pode ter no aprimoramento do quadro institucional e econômico do nosso país. Eu estou muito feliz, Paulo, de tê-lo aqui conosco. Obrigado. E muito satisfeito de estar participando na coordenação desse painel junto com o Luiz Fernando Furlan, que é meu amigo de várias décadas e grande exportador, nós que já corremos o mundo aí como mascates, vendendo carne, frango e tantos outros produtos, e agora estamos aqui reunidos no LEAD, trazendo um pouco também da nossa experiência profissional, sempre para esse debate positivo, proativo que tem aqui no LEAD. Furlan, é isso que eu tinha para falar, agradecer a todos, ao Paulo Webel especialmente, e agora a palavra é sua. Boa tarde a todos, bem-vindo, Paulo. E eu estava aqui pensando, quando você deixou o LEAD com o plano de fazer um MBA nos Estados Unidos, eu não imaginei que você fosse prolongar tanto o seu período de estudos, né? 2 anos lá, mais 2 na prefeitura, mais 2 em Brasília. Eu acho que agora você realmente fez um doutorado aí em solução de problemas, né? E isso vai ser muito útil aqui para os nossos associados do LEAD, a maioria você conhece, e gente que, como eu, e talvez você, pensava que Brasília pode resolver tudo, né? O Roberto e eu fomos membros da diretoria da Fiesp. As reuniões da Fiesp eram uma espécie de terapia em grupo, onde todo mundo chegava lá e dizia: o governo precisa fazer isso, se fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí, quando você fica empoderado
né, como diz o nosso presidente da República, com a caneta BIC, você vê que existem inúmeras limitações e que os caminhos, a menor distância entre dois pontos não é a reta, né? É muito sinuosa, tem montes, tem vales, tem curvas, e muitas vezes o objetivo só é alcançado alguns anos depois, né? Aquilo que é plantado, semeado, defendido, não floresce no momento. Mas eu tenho certeza que você, como bom gaúcho, andou semeando muitas coisas em Brasília e que algumas delas serão colhidas no futuro, e isso sempre te dará satisfação, embora você não esteja lá com a caneta BIC. Então, parabéns pelo trabalho, boas-vindas, e espero que você hoje compartilhe um pouco da sua experiência, embora com as limitações da quarentena de 4 meses sobre inside informations que você está submetido, como eu fui. E, bom, espero que todo mundo goste. Bem-vindo, e o microfone é seu, como dizia-se antigamente. Obrigado, ministro Furlan. Obrigado, Roberto Gianetti, Johnny. Queria agradecer também aos amigos do LEAD, aí fiz bons amigos, até hoje mantenho contato com várias pessoas. Também todos os colegas do Grupo Dória, em nome da Célia Pompeia, cumprimento todas as diretoras, diretores, os colegas, e dizer que é uma satisfação retornar ao LEAD, para falar de um tema super importante, que é a questão da desburocratização e da reforma administrativa. À primeira vista, parecem 2 temas diferentes, mas, na minha opinião, eles estão intimamente ligados. Porque repensar o Estado brasileiro e transformar o Estado brasileiro significa termos um Estado que vai servir muito melhor à sociedade brasileira. E esse é o nosso desafio. A pergunta que motiva tanto a desburocratização quanto a reforma administrativa é: como o Estado pode servir melhor à sociedade brasileira, os pagadores de impostos? Então, a discussão que veio por trás das propostas de desburocratização tem isso. O Estado existe para servir a sociedade. Portanto, ele tem que ter sempre procurando servir melhor, simplificar, desburocratizar a vida das pessoas. Então, esse foi o nosso lema desde a transição. A gente começou com um formulário online, perguntando, ouvindo a sociedade, instituições, associações, pessoas, grupos, de que medidas a gente podia desburocratizar. E com isso a gente recebeu milhares de propostas, milhares de sugestões. Depois nós agrupamos essas sugestões e aí veio a ideia de consolidar isso numa medida, numa lei, uma medida provisória na época, que se chamou a Lei da Liberdade Econômica. Já que a liberdade econômica é um direito humano fundamental, inalienável, que é o direito de trabalhar, é o direito de empreender, é o direito de gerar o seu próprio sustento sem depender do Estado. Na primeira versão, nós consolidamos 10 direitos de todo cidadão, de todo empreendedor. Entre eles, desenvolver uma atividade econômica de baixo risco, sem depender de autorização, liberação, alvará do Estado. Porque o Estado precisa estar presente quando existe risco à sociedade. Quando não existe, ele tem que deixar a sociedade trabalhar. Até porque ele exerce um poder delegado pela sociedade. O poder emana do povo, está na nossa Constituição, não do Estado. Então, o Estado tem que estar presente, olhando, quando houver risco. As atividades de médio e, principalmente, as atividades de alto risco. Então, a Lei da Liberdade Econômica trouxe também análise de impacto regulatório, que é uma medida super importante para qualificar as normas que vão intervir na sociedade, praticada nos países da OCDE, iniciou nos Estados Unidos. Trouxe também o licenciamento 4.0, que é um licenciamento mais moderno, onde você faz uma matriz de risco, você libera o licenciamento automático para as atividades de baixo risco, faz um licenciamento declaratório para as atividades de médio risco e faz um licenciamento mais rigoroso para as atividades de alto risco. E você coloca prazos máximos também.
que não tem nada pior para o cidadão do que entrar com um pedido numa repartição pública e não ter prazo para ser atendido. Isso não combina com uma democracia plena, isso não combina com instituições democráticas que devem ser inclusivas e que devem ter o cidadão como centro de todas as políticas públicas. Além disso, a Lei da Liberdade Econômica permite digitalizar todos os documentos e descartar os originais, se você observar a digitalização dentro dos critérios técnicos, o que era uma demanda antiga da sociedade. O próprio governo gasta milhões de reais com arquivos em papel, que muitas vezes tem risco de incêndio, o papel se deteriora e você não consegue usar aquilo de maneira eficiente. A Lei da Liberdade Econômica também fortaleceu os contratos empresariais, que devem ter segurança jurídica. Isso reduz custo de transação, permite que tenha mais investimentos dentro do Brasil e investimentos estrangeiros no Brasil também. A Lei da Liberdade Econômica reduziu drasticamente o tempo de abertura de empresas. Nós estamos no menor tempo de abertura da história. Como consequência do ambiente favorável ao empreendedorismo, nós temos o maior número de empresas ativas no Brasil hoje, mais de 19 milhões de empresas ativas. Então, mesmo num ano difícil, num ano de pandemia, num ano de crise, nós temos recorde de empresas ativas no Brasil, que mostra que o brasileiro é empreendedor, é resiliente e enxerga o país com otimismo. Então, nós não podemos desperdiçar essa veia empreendedora dos brasileiros. Outro avanço substancial da Lei da Liberdade Econômica, no sentido de desburocratizar, foi criar mecanismos para o cidadão, para o empreendedor, poder contestar normas desatualizadas, principalmente normas técnicas. O Brasil tem que praticar normas técnicas de padrão internacional. Então, hoje, se você detectar alguma norma que está inconsistente, que está atrasada, você pode provocar o órgão para ele revisar essas normas. E o ponto talvez mais importante, né, que veio junto com a Lei da Liberdade Econômica, foi o decreto presidencial do presidente Bolsonaro, que obriga todos os órgãos do governo federal, todos os ministérios, autarquias, fundações, a fazer uma ampla revisão normativa. Até o final da década de 90, sempre que havia uma norma, vinha no final, revogam-se todos os dispositivos em sentido contrário. Mas isso gera muita insegurança jurídica. Cada pessoa tem uma interpretação diferente, cada fiscal pode ter uma interpretação diferente. Então, com essa revisão normativa de todos os atos inferiores a decretos, como portarias, instruções normativas, normas regulamentadoras e resoluções, os órgãos vão ser obrigados a dizer aquilo que está em vigor e aquilo que não está em vigor. Aquilo que não está em vigor tem que ser expressamente revogado, que é a melhor prática internacional em termos de regulação. Além disso, eles vão ter que republicar todas as normas de forma simples, sem contradições, ambiguidades ou dúvidas para o cidadão. E, além disso, vão ter que consolidar essas normas a fim de facilitar o cumprimento pelo particular. Isso é uma prática internacional, reduz corrupção, aumenta a segurança jurídica e aumenta investimentos. Outro avanço importante que nós fizemos na desburocratização é a transformação digital do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser transformado digitalmente. Isso significa não só digitalizar, mas mudar a mentalidade para atender de forma mais rápida, célere e simples as pessoas. Então, um exemplo, a gente transformou mais de 900 serviços, que estavam em formato analógico, né, que você tinha que ter uma repartição pública para o formato digital. Com isso, nós economizamos por ano 2 bilhões de reais. Em termos de horas, são 150 milhões de horas que o cidadão, a cidadã brasileira vão poder usar na sua família, no seu lazer, no seu trabalho, na sua formação. Veja a economia brutal que isso vai gerar. Então, é você tirar o Estado que passa de ser um empecilho para ser um facilitador na vida das pessoas. Tornamos o CPF como número único e universal para todos os serviços e sistemas do governo federal. Fizemos hoje a digitalização em parceria com os governos estaduais das juntas comerciais, e a junta comercial do Estado de São Paulo é um exemplo. Queria cumprimentar o presidente Walter Yoshi, que faz um belíssimo trabalho.
Hoje, se você for em qualquer junta comercial do Brasil, como, por exemplo, na Junta Comercial de São Paulo, você pode abrir filial em todos os estados do Brasil ao mesmo tempo, sem se deslocar. Há um ano atrás, você precisava pegar um avião, um ônibus, e ir para cada um dos estados para abrir filiais. Então, é facilitar a vida das pessoas, sabendo que isso vai gerar mais negócios, mais oportunidades, mais renda. E agora, essa semana, foi publicada a Lei das Assinaturas Eletrônicas, que vai dar validade jurídica para toda a interação do particular com o Estado. Então, facilitamos isso também, que faz parte do pacote de transformação digital do Estado brasileiro. E como parte desse processo de transformação do Estado brasileiro, tem a nova administração pública, chamada de reforma administrativa, que ela moderniza a estratégia de atuação do Estado, a estrutura, como o Estado se organiza, e a parte de pessoal, como ele atrai talentos, motiva e aumenta a produtividade no setor público. Ela traz avanços como o fim do regime jurídico único, né, facilitando a capacidade de adaptação do Estado, preservando a estabilidade daquelas carreiras exclusivas de Estado e tirando a estabilidade daquelas carreiras de apoio, daquelas atividades secundárias que podem ser digitalizadas, que podem ser terceirizadas ou que podem ser feitas por meio de PPPs. Ela também traz o fim de vários privilégios que são incompatíveis com uma democracia inclusiva como deve ser o Brasil. Acaba com férias de 60 dias, acaba com aposentadoria compulsória como modalidade de punição, algo imoral, algo incompatível com a nossa Constituição. Ela acaba com aumentos retroativos, ela acaba com aumentos que não tenham base em lei e uma série de outros privilégios que a sociedade brasileira demanda para modernizar o Estado brasileiro. Ela também aumenta a capacidade do Poder Executivo se auto-organizar. Hoje, o Poder Legislativo faz sua auto-organização. O Poder Legislativo faz sua auto-organização. Só que o Poder Executivo depende do Congresso para mudar uma secretaria, para extinguir um ministério, para fundir áreas diferentes. E isso torna politizado uma decisão que deveria ser técnica, rápida e fácil de implementar, para você ter o foco no resultado e não no processo. Essa mudança de mentalidade que a sociedade brasileira quer. Governantes que tenham a capacidade de fazer, implementar e gerar resultados com rapidez, respeitando o orçamento, que segue sendo definido pelo Congresso, o número total de cargos, que segue sendo definido pelo Congresso, as atribuições legais do governo, que segue sendo definido pelo Congresso. E o Congresso continua tendo os freios e contrapesos para regular eventuais abusos. Isso faz parte de uma democracia com 3 poderes que são independentes e harmônicos. Hoje, o Brasil gasta quase 14% do PIB com o setor público na área de pessoal de forma consolidada, muito acima das melhores práticas internacionais. A média na União Europeia é 9,9%. Nos Estados Unidos, é 9,5%. Em países em desenvolvimento, é abaixo de 8,5%. Então, o Brasil precisa gastar muito melhor, gastar menos e gastar melhor, para gerar mais valor para a sociedade brasileira. Esses recursos que poderão ser economizados serão investidos em educação, saúde, segurança e assistência social. Segundo o IPEA, o impacto da reforma nos moldes atuais ultrapassa 300 bilhões de reais em 10 anos. Então, são recursos que serão necessários, fundamentais para o futuro do país. Em Minas Gerais, era essa as minhas colocações. Eu queria fazer um apelo para que o LIDE, para que os empresários que fazem parte do LIDE apoiassem as reformas estruturais do governo federal, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo. Nós temos que ter uma visão de país e sonhar com a transformação do Estado brasileiro para que seja um Estado que possa entregar muito mais serviços e custar menos. Hoje, o Estado brasileiro tem uma carga tributária de países desenvolvidos, mais que Estados Unidos, mais que a Alemanha. Entrega serviços públicos na qualidade de países em desenvolvimento. Então, nós precisamos reduzir esse gap. De um lado, aumentando a qualidade de serviços públicos e, de outro lado, criando as condições para, no futuro,
termos uma redução da carga tributária. Eram essas minhas considerações, fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Veja vocês que estão nos assistindo, membros do LIDE, não é a primeira vez que a gente escuta a importância da mobilização de todos e do engajamento de todos, principalmente líderes do setor privado, nessas iniciativas como desburocratização, privatizações, reformas. Então, veja a importância de estarmos engajados aqui e ajudar para que isso avance, não é? Roberto, Furlan, já vou passar a vocês, só vou tirar uma curiosidade que eu tive ontem, que eu não consegui achar a resposta. Já deixo uma pergunta aqui para você, Paulo. Quem é o maior empregador público hoje? Qual é a empresa pública que emprega o maior número de pessoas e qual a dimensão dessa empresa? Eu imagino que seja o Correio, os Correios, pode ser que eu esteja errado. É os Correios que os Correios, que eu saiba, os Correios com em torno de 100 mil colaboradores. Tá. Roberto, Furlan. Bom, eu vou começar. Lembra que eu falei na abertura das sementes? Quando eu estive em Brasília, tinha uma coisa que me incomodava muito, que era um relatório do Banco Mundial chamado Doing Business, que comparava as facilidades e dificuldades de fazer negócios em uma quantidade grande de países, aí acho que uma centena. E o Brasil, a cada ano, caía de posição. Aí eu mandei um funcionário graduado lá no Banco Mundial para analisar com eles o que é que puxava o Brasil para baixo. E haviam 3 ou 4 itens onde o Brasil estava lá em número 140 e tantos, né? E que era abertura e fechamento de empresas, dificuldades de assuntos tributários e o tempo que levava uma discussão de qualquer tema no judiciário. Execução de contratos. Exatamente, e relações trabalhistas e tudo mais. Bom, o pessoal no Brasil ficava também indignado. Aí eu falei, escuta, vamos trabalhar em alguns pontos onde dá para melhorar, né? O Brasil se destacava, por exemplo, em inovação. Naquela época, era uma classificação perto do 20º em inovação, veja. Bom, eu resolvi pegar firme no assunto de abertura e fechamento de empresas, que em São Paulo durava eles pegavam a maior cidade de cada país, era 154 dias, né, para você ter todas as questões cumpridas, né. Bom, primeiro, você sabe que existe um Registro Nacional do Comércio, né? Um DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio, e que era vinculado a mim. E eu nem sabia. E este é que dá orientação às juntas comerciais, que normalmente têm indicações políticas regionais pelo governador ou por outras entidades. Bom, a primeira constatação é que existia um sistema nacional de registros do comércio e que vários estados não aderiram, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais e outros. Eu, por uma casualidade muito positiva, o governador de São Paulo era o vice que tinha assumido, Cláudio Lembo, e eu fui falar com Cláudio Lembo que se nós poderíamos trabalhar para que tecnicamente houvesse uma ponte entre o sistema paulista e o sistema nacional. Assim foi com Minas Gerais e outros. Bom, as coisas até que caminharam bem,
e foi proposto um sistema, né? Se não me engano, depois foi nomeado de Rede Sim. Você confirma se é esse o nome. E foi aí que as coisas no Congresso levaram uma boa temporada. Eu não estava mais no governo quando foi aprovado no Congresso, e, além de tudo, ele ficou com um adendo que foi colocado pelo lobby da Receita Federal no Congresso, que era sujeito à regulamentação, né? Porque a Receita tinha muita preocupação com fraudes em fechamento de empresas, principalmente fechamento de empresa. Bom, esse assunto, estou fazendo 15 anos depois, 16 anos depois, ele parece que agora andou. Eu mesmo fiz um teste na semana passada de abrir uma empresa de serviços e os registros iniciais já estão. Tem até aqui, ó. Olha, ficha cadastral, coisa e tal. Agora, precisa ter o aval, o carimbo da junta comercial. Então, esse tipo de coisa que valeria a pena você comentar, que há muitas iniciativas, algumas você mencionou, e que aí elas dão uma enroscada num lugar, a pessoa não te fala não, mas no final de tudo, você entendeu na prefeitura e lá em Brasília que burocracia equivale a poder. No momento que você automatiza, e isso nós fizemos lá nas licenças de importação, as pessoas sentem uma perda de poder. E também, em alguns casos, não tem o que fazer, né? Porque se você tem um sistema que analisa, né, e que vê se os parâmetros todos estão conformes e o contribuinte está em dia ou outras coisas, não tem interação com uma pessoa que vai dizer, olha, vou olhar o seu processo com cuidado, vai demorar uns 60 dias, mas sabe, um despachante, né? O Brasil é o país dos despachantes. Será que você pensou em... Você brigou com os despachantes lá em Brasília, Paulo? Ministro, de fato, o senhor deixou uma semente lá que floresceu. Nós demos continuidade a esse trabalho, existe a Rede Sim, ela é ativa ainda, eu cheguei a participar de algumas reuniões, e o grande objetivo dela é uma rede de simplificação, com a participação do governo federal, representantes dos governos estaduais e representantes dos governos municipais, justamente para todo mundo sentar na mesma mesa e poder avançar esses aspectos. Dentro do governo federal, a parte do Doing Business ficou sendo liderada pela Secretaria de Modernização do Estado. Quem é o secretário responsável, uma pessoa muito competente, secretário José Ricardo Veiga. Ele tem liderado esses aspectos e depende de várias áreas. A parte de abertura de empresas estava na minha área, que é o antigo DNRC, que agora se chama DREI, Departamento de Registro Empresarial Integrado, que é liderado pelo André Ramos Santa Cruz. E ele deu continuidade a esse trabalho, fez uma ampla revisão das instruções normativas, com a participação dos presidentes das juntas comerciais, justamente para tentar digitalizar o máximo possível. Já tem algumas juntas hoje no Brasil que você consegue abrir uma empresa por biometria facial. Você não precisa nem se deslocar até a junta comercial. Praticamente todas já estão 100% digitalizadas, para você não ter mais necessidade de ficar andando com os papéis e dificultando o trabalho do empreendedor. Já é difícil empreender, né? O que a gente puder fazer para simplificar, tem que fazer. Outro aspecto importante, com a lei da liberdade econômica, hoje, advogados e contadores já podem declarar a autenticidade dos documentos. Então, você não precisa passar no cartório para carimbar cada folha, autenticar e fazer isso, que gera custo e toma tempo. Então, mas sem dúvida ainda tem muito a ser feito. Paulo, me permite aqui que você me fez lembrar que eu preciso agendar uma visita para
cadastrar a minha assinatura digital. A última vez que eu fiz isso, me custou um bom dinheiro, além do deslocamento, não sei se foram R$300, uma coisa assim. E, obviamente, fui acompanhado pelo contador. Então, eu posso simplesmente não fazer assinatura digital? Abrir empresas nas juntas comerciais que já têm biometria facial, não precisa. Nas que não tem, você precisa fazer via certificado digital. Mas a lei das assinaturas digitais, que foi promulgada essa semana, ela cria 3 tipos. A assinatura qualificada, que é o certificado digital, para as operações mais complexas. A assinatura avançada, que é uma intermediária, que também tem segurança jurídica, para aquelas atividades de médio impacto. E a assinatura simples, que é só login e senha, para as atividades mais simples. Então, com isso, você vai ter uma grande inclusão digital de muitas pessoas que não conseguiam pagar um certificado digital. E, além disso, com o ITI, que é o órgão responsável pela regulação dos certificados digitais, houve uma grande redução do custo dos certificados. Então, a tendência é que vai aumentar a competição e o preço dos certificados deve cair substancialmente. Já tem algumas empresas que praticam um modelo de pay-per-use, outras que praticam o modelo que você faz um custo menor, de R$50. Então, tem um mercado que está ganhando um dinamismo muito grande. Mas, sem dúvida, tem muito a melhorar. Uma das metas da desburocratização para esse setor de abertura de empresas é poder, até o final da gestão de 2022, do presidente Bolsonaro, você abrir empresas em 2 horas, com um único procedimento. Então, vai ter um piloto, se eu não me engano, com os governos do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são aqueles que interessam para o Doing Business, justamente para você ter um ganho muito expressivo na área de abertura de empresas. Então, eu sou muito confiante que os avanços vão continuar e vão ser perceptíveis. Paulo, eu queria sair agora um pouco da microeconomia, que você e o Fulano estavam falando, muito importante na vida do cotidiano dos empresários, mas pensar um pouco também no macro, que é o ambiente que nós temos hoje para a economia brasileira e as expectativas, né? A economia é muito formação de expectativa. O que as pessoas estão olhando que vai acontecer no futuro próximo. E eu sinto no mercado hoje, essa semana especialmente, uma ansiedade muito grande com a questão fiscal. Tanto que a curva de juros de longo prazo, você deve ter visto notícias aí, deu um susto no Banco Central, porque o endividamento do Brasil está custando um pouco mais caro do que era 10, 15 dias atrás. E isso porque nós temos aí um enredo fiscal complicado. A gente tem hoje um déficit primário aí por causa da pandemia, é normal, né? 8%, 10%, talvez até um pouco mais, não sei. Mas as expectativas que tem para o futuro próximo são as seguintes. A sociedade não tolera mais o aumento da carga tributária. A reforma tributária se fala assim até com ênfase, quer dizer, da neutralidade, não dá para aumentar a carga tributária. Se vier a CPMF, vai ter que cortar em algum outro lugar para que a carga tributária fique aí nos 34%, 35% do PIB, e olha lá, já é muito. Então, de outro lado, o endividamento também, nós estamos chegando aí próximo de 85%, 90% do PIB, a dívida bruta do governo federal. O custeio aumenta mais do que a inflação, porque aumentam os salários, tem regras absolutamente insustentáveis, inconsistentes de aumento do custeio público, e tem as receitas vinculadas com saúde, educação, quase não sobra nada para investimento. Eu diria até que o investimento é a parcela minoritária, absolutamente ridícula hoje em termos de capacidade de investimento do setor público, quando não, às vezes, até negativo. Então, diante disso tudo, a reforma administrativa e a reforma do Estado ganhariam mais destaque ainda, porque é uma maneira de você tentar contornar, pelo menos na expectativa para o médio e longo prazo, vamos reduzir o tamanho do Estado, vamos economizar, vamos cortar desperdício, vamos evitar despesas desnecessárias
aquilo que você falou, o Estado voltar a fazer aquilo que é simplesmente essencial. O seu discurso liberal é perfeito, assina embaixo. Mas como é duro fazer isso, Paulo? E você deve saber melhor que ninguém, porque você estava lá com a batata quente na mão. Eu sei que a reforma administrativa que você desejava não saiu, talvez nem metade, na PEC que foi para o Congresso. Eu queria que você contasse um pouco como é que a gente vai enfrentar essas resistências corporativas, a barganha política, quer dizer, que as corporações organizadas, que é minoria da população, extrema minoria da população, mas elas têm uma influência dentro do Congresso maior do que os 98%, 99% da população brasileira que precisa da reforma do Estado, que quer reduzir o custo, e não é só do Executivo, não. Vamos falar, claro, do próprio Congresso. Olha a Itália, que nessa semana o Furlan também deve ter passaporte italiano, eu tenho passaporte italiano, votamos para reduzir o tamanho do Congresso. Teve um corte significativo no Congresso. O nosso judiciário, é um absurdo que custa o judiciário. Todos nós já vimos aí no WhatsApp quanto custa o STF, o STJ, enfim, todo o sistema judiciário, os palácios de justiça espalhados por esse Brasil, que até deram casos de corrupção, como foi a Justiça do Trabalho aqui em São Paulo, no passado. Enfim, Paulo, a pergunta é o seguinte: como é e quando que nós vamos conseguir, de fato, fazer uma reforma administrativa para valer e uma reforma de Estado, e como é que vence essas resistências corporativas? Ótima provocação, Roberto. Primeiro, eu sou otimista, sou muito otimista. Eu acho que o Brasil está amadurecendo institucionalmente, a democracia brasileira está amadurecendo, as redes sociais deram voz para as pessoas que muitas vezes não participavam do debate público. Isso gera resultados. Cito 2 exemplos concretos e recentes. Primeiro, a Lei Complementar 173, que ela impedia o aumento de salários e o crescimento da máquina pública até o final do ano que vem. Houve a aprovação dela, colocaram lá um gatilho, uma alternativa para algumas carreiras. O presidente Bolsonaro, a pedido do ministro Paulo Guedes, de forma acertada, vetou, mas no Congresso houve uma pressão brutal das corporações para cassar o veto. Aí o Senado cassou o veto. Mas a pressão da sociedade logo após foi tão grande em cima dos senadores e dos deputados, que quando chegou na Câmara, a Câmara manteve o voto. Mostrou responsabilidade fiscal, compromisso com o futuro do país e com os investimentos. Então, isso mostra que quando a sociedade age, o Congresso, de forma inteligente e democrática, aceita, reage e faz as mudanças necessárias. E agora, recentemente, tivemos essa promoção da Advocacia Geral da União, de mais de 600 procuradores que foram para o topo da carreira. Houve, de novo, uma mobilização da sociedade criticando: o momento não é adequado, a situação não é boa, tem um descolamento com a realidade do país. A AGU, de forma muito responsável, suspendeu, voltou atrás. Então, quando a sociedade se mobiliza, ela consegue avançar pautas positivas. E nós temos pautas muito positivas no Congresso. Além dos marcos regulatórios, como foi o marco regulatório do saneamento, que é transformador, vai ser um outro país. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Tem agora o marco regulatório do gás, o marco regulatório de concessões e PPPs, marco regulatório de energia elétrica, marco regulatório de cabotagem. Isso muda o Brasil. Outro avanço importante, a discussão do Pacto Federativo, fundamental. Tem uma reforma que foi enviada no passado para rediscutir a Federação Brasileira, como a questão de desvinculação e desindexação do orçamento. Hoje você tem 94% do orçamento do governo federal já está engessado. Você não faz nada, você não faz gestão sobre aquilo. Você já vem com uma conta pronta. Isso é péssimo. Então, nós temos que fazer essa desvinculação dos fundos setoriais. Você tem que criar um orçamento mais homogêneo e deixar o executivo ter gatilhos e alavancas para poder responder às necessidades e anseios da população. Então, essa discussão está acontecendo agora no Congresso. Assim como a reforma tributária, que tem que criar as condições para, no futuro, a gente reduzir a carga, é fundamental. A sociedade brasileira não aguenta mais pagar tanto imposto e
não vê a contrapartida proporcional. E nesse bolo, a reforma administrativa, que, na minha opinião, é o maior programa social do governo, porque vai impactar todos os serviços públicos, saúde, educação, segurança, assistência social, e vai dar sustentabilidade para o país, e vai resgatar a confiança da sociedade nas instituições democráticas. Elas deixam de ser instituições inclusivas para ser exclusivas. Isso é péssimo para a democracia, enfraquece a democracia brasileira. Então, nós temos que avançar com essas reformas estruturais, temos que pressionar o Congresso, as nossas lideranças, para fazer essa discussão. E esse sempre foi o projeto do ministro Paulo Guedes, chamado de o caminho da prosperidade, que é você criar as bases para o país poder crescer de forma sustentável, vigorosa e permanente. Sem isso, vai ser um voo de galinha. E os investidores internacionais captam isso muito rápido. Então, toda vez que tem um discurso ambivalente, no sentido de romper o teto de gastos, de criar uma situação ruim, de descumprir contratos, a curva de juros ela acaba refletindo isso aí. Então, o papel dos nossos gestores e da sociedade é garantir que isso seja mantido, porque isso significa condições de investimento no país que vão gerar muitas oportunidades de emprego e renda. Então, com tudo isso, eu sou otimista, eu acho que nós vamos avançar, não é um caminho fácil, não é do dia para a noite, mas se a gente continuar unidos, manifestando, cobrando resultados, o Congresso vai reagir, o governo vai reagir. Roberto, posso aproveitar o Paulo, que esse tema do saneamento a gente tem conversado bastante, inclusive nos nossos últimos 2 fóruns de infraestrutura e energia. Eu queria entender de você, Paulo, eu vejo sua empolgação em cima desse tema do saneamento. Além de, claro, ele ser uma ferramenta de cidadania para todos e um direito de todos, o que mais tem desse seu bom olhar em cima do saneamento, seja pela atração de investimentos, o que dentro do saneamento a gente pode olhar com bons olhos aí para o futuro? Johnny, nós estamos aqui na frente das maiores autoridades em infraestrutura e saneamento do país, que é o Roberto Gianetti. Então, mas eu ouso a falar, depois ele comenta e corrige. Mas, na minha opinião, foi um marco transformador para o país. Hoje, de todo o saneamento do país, você tem apenas 6% que é fornecido pela iniciativa privada, 94% são por estatais. Hoje, no país, nós temos 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Nós temos aproximadamente 35 milhões de brasileiros sem água tratada. E nós temos um índice de perda de quase 40%. Então, a oportunidade para mudar esse cenário é gigantesca. O marco do saneamento trouxe a meta de, até 2033, universalizar água e esgoto tratado para todos os brasileiros. Para conseguir isso, serão necessários aproximadamente 500, 600 bilhões de reais. Com a situação dramática fiscal da União, dos estados e dos municípios, esses recursos vão ter que vir necessariamente da iniciativa privada, de empresas, de fundos, de investidores que confiam no país e investem no país, para ter essa segurança jurídica. Mas cada investimento que a gente fizer em saneamento é o melhor investimento que tem. Embora ele não apareça, ele dá muito resultado em termos de política pública. R$1 investido em saneamento são R$4 que se economia em gastos com saúde. Então, você está economizando na veia e melhorando a qualidade de vida. Tem impactos em produtividade do trabalho, tem impactos em desempenho escolar, ou seja, é transformador. Então, nós temos que apoiar todas as iniciativas nesse sentido no país. E os estados, os municípios, têm que ter a maturidade institucional de fazer boas propostas de concessão, de privatização e de PPPs para que esses investimentos ocorram. Então, tem que ter segurança jurídica, tem que ter previsibilidade, tem que ter cumprimento dos contratos. E você tem vários estruturadores ajudando. O BNDES, sob a presidência do Gustavo Montesano, falou que o S do BNDES é de saneamento, porque ele sabe o quão transformador será o saneamento para o futuro do país. Então, nós temos que ter um país com 100% de saneamento
água e esgoto tratado para todos os brasileiros. É um sonho possível, factível e que tem o arcabouço legal para que ele possa ser realizado. Eu acho até, só complementando, Paulo, acho que você está certíssimo na tua afirmação. Eu acho que o saneamento é um dos marcos mais importantes até agora que foi realizado pelo governo Bolsonaro. Esse legado pode ser, de fato, uma lembrança que vai ficar de que em 2020 a gente conseguiu a aprovação do marco regulatório do saneamento no Congresso e deu a abertura a essa revolução modernizadora que nós vamos ter na área de saneamento no Brasil. E que tem externalidades fantásticas, né, no social, trazendo, eu falo até, não é só questão de saúde, mas até da própria dignidade humana. Uma pessoa no século XXI não merece viver num ambiente onde ele não tem água e não tem esgoto na sua moradia. Isso é coisa feudal, é coisa do século retrasado. Não é possível mais nós vivemos num ambiente desse. E eu sinto com os investidores, só para concluir, que tem exatamente 3 regras principais para eles investirem, porque dinheiro não falta. O que falta é bons projetos. E os bons projetos nós temos que construir com base em 3 premissas. Você falou elas: segurança jurídica, uma boa taxa de retorno e a governança que resulte numa gestão transparente e eficiente. Se essas 3 condições forem atendidas, vai vir dinheiro a rodo. E, de fato, nós vamos poder crescer de forma muito importante, melhorar a qualidade do saneamento, melhorar a qualidade de vida, melhorar uma outra questão, que é a questão do meio ambiente urbano, a poluição urbana, que a gente fala tanto do meio ambiente, não chamar rural, mas até natural, que são os parques, Amazônia, Pantanal. Claro que é importantíssimo, mas nós não falamos quase nada do meio ambiente urbano, onde a gente vive e está numa degradação, tanto na poluição do ar, quanto na poluição dos rios. É dramática a situação. Bom, mas eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso. Uma pergunta rápida. As essa entrada no saneamento, esses 90 e poucos % de possibilidade para empresas privadas, seriam em licitações públicas ou prestando esse serviço direto à população? Pode ter várias formas. Você tem as privatizações das empresas estatais, que é uma forma, que eu entendo particularmente que é a melhor. Depois você tem concessões de água e esgoto, ou só de água ou só de esgoto, que você concede com marco regulatório melhor. Ou quando você tem a estatal e você vai manter a estatal, você pode fazer parcerias público-privadas. Eu acho que a privatização ela é muito mais sustentável, muito mais forte, tem resultados muito mais imediatos. Mas, infelizmente, alguns lugares ainda têm resistência a esse modelo, embora seja um modelo que tem resultados mais sustentáveis. Mas nos 3, eu acho que é um avanço. Pelo menos a gente tem que caminhar no sentido de possibilitar investimentos privados para a gente alcançar essas metas ambiciosas do marco regulatório. Um problema que tem nisso aí, Paulo, até complementando a sua resposta para o Johnny, é o seguinte: a concessão é municipal. Então, um problema que tem é que muitos municípios, especialmente os pequenos, não têm escala para você gerar uma operação de saneamento viável. Então, tem que haver um consórcio de municípios, um agrupamento de municípios. Muitas vezes foi gerado no passado por uma empresa estadual, como é o caso aqui em São Paulo da Sabesp, que está em 300 municípios ou mais, mesmo no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sacopasa, no Paraná, Sanepar, eles agregam dezenas, centenas de municípios. Agora, tem muitos municípios que continuam com a concessão municipal e que estão agora procurando se recolocar ou se reagrupar, porque sabem que vai precisar investimento para crescer, não tem na prefeitura essa condição, então gera essa expectativa também de um rearranjo das concessões municipais e das empresas estaduais que vão ser privatizadas. Mas eu queria pegar a questão da privatização. Paulo, vamos voltar aqui ao Ministério da Economia, onde você passou importantes anos da sua vida agora, 2 anos ou 1 ano e 9 meses da sua vida, uma dedicação integral, patriótica, que a gente tira o chapéu e te agradece. Você viveu ali do lado do seu amigo Salim Matter,
que saíram, inclusive, juntos. Vocês acham que estavam no mesmo prédio até, né? Eu acho que você e ele habitavam o mesmo edifício. Bom, a privatização é uma das bandeiras do governo Bolsonaro. E, assim, a própria Salim Matter falava, não, vamos privatizar no primeiro ano X empresas, quase R$1 trilhão e tal, e encontrou também uma imensa dificuldade, inclusive até ele descobriu centenas de estatais que nem conhecidas direito eram, que ele foi descobrir lá como um minerador entrando dentro de um veio na rocha e foi descobrindo estatais que estavam lá escondidas. O que você acha que vai virar, afinal, essa questão da privatização? Vai continuar tendo resistências corporativas e legislativas e até judiciárias? Olha que absurdo hoje, desculpe falar assim, mas o STF vetar ou proibir a venda das refinarias da Petrobras é um retrocesso. O que você acha disso? Primeiro, quero dizer que o Salim Matter é uma das pessoas que eu mais admiro. Trabalhar com ele foi um prazer muito grande. Ele fez um trabalho brilhante, deixou um legado muito grande, principalmente na parte de governança, organização e gestão das empresas estatais. Ele conseguiu mapear, que não existia isso mapeado, quase 700 participações do Estado brasileiro, seja em estatais, seja em subsidiárias, participações minoritárias e joint ventures. Só que a resistência à privatização é brutal. Quase ninguém quer privatizar. Alguns não querem para preservar o poder, outros não querem por questões corporativas, outros não querem por questões ideológicas, outros não querem porque simplesmente acham que o foco do Estado tem que ser em gastar e não reduzir, economizar e servir melhor à sociedade. Mas, mesmo assim, ele já deixou um legado transformador. E o Diogo Makor, que entrou no lugar dele, é muito competente também, é muito sério, muito íntegro. Agora, é uma pauta muito politizada. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as refinarias da Petrobras, eu concordo com você, é um desastre, é um desastre. Você não acabar com o monopólio, os monopólios são deletérios para a sociedade brasileira, é muito ruim. Então, você tem que acabar com esses monopólios, tem que permitir uma livre concorrência e competição. E vender subsidiárias deveria ser papel do Estado. Na minha opinião, todas as privatizações não deveriam passar pelo Congresso. Minha opinião. Eu entendo que o Poder Executivo e o Congresso deveriam focar na sociedade. E tem várias estatais que foram criadas com que o foco não é servir a sociedade. Não é servir a sociedade. E elas são mantidas por interesses corporativos, por contratos, por favores, por questões ideológicas. Então, nós, como sociedade, temos que avançar, tem que vender, tem que usar esses recursos para servir melhor a sociedade. Nós temos hoje 100 milhões de brasileiros sem esgoto e nós temos 700 participações em empresas. Quer dizer, olha como o Estado brasileiro não soube focar no essencial, não soube focar nas pessoas, não teve um olhar humano, teve um olhar mercantilista, corporativista. É um atraso, isso tem que vencer. Então, nós temos dentro do governo pessoas esclarecidas que têm essa visão e que querem avançar essa parte. E tem um pequeno percentual, às vezes barulhento, que acha, não, isso é estratégico. Por falta de visão. Estratégico é educação, estratégico é saneamento, estratégico é saúde. Isso muda a história de um povo. Agora, ter 700 participações em estatais, retrocesso. Então, eu sou otimista, eu acho que a pauta de privatizações vai avançar, o presidente Bolsonaro concorda, o ministro Paulo Guedes concorda, então a sociedade brasileira se deu conta disso, que o estratégico é educação, estratégico é infraestrutura, estratégico é saneamento, e não uma visão mercantilista, ultrapassada, de ter participação em estatais. Mas depende de cada gestor público, depende de cada político, cada governante. Eu acho que o nosso papel é continuar pressionando para que isso mude e a gente possa ter um país muito melhor, um país muito mais desenvolvido, onde o foco sejam as pessoas e não as empresas estatais. Roberto, Paulo, só dentro desse tema das privatizações, rápido, porque é um dilema que faz a gente pensar, por exemplo, voltar nos Correios, uma empresa com mais de 100 mil funcionários, se não me engano, 130 mil funcionários públicos. Como é que você faz uma privatização
Quem vai querer comprar ou privatizar, entrar numa privatização de uma empresa desse tamanho, com prejuízo e dívidas tão grandes? Como é que se faz isso? Seria uma separação dos Correios em partes e privatizar partes? Porque eu fico imaginando, dentro dessa parte ideológica, a dificuldade que deve ser você fazer qualquer tipo de mudança a fim de ter uma gestão mais eficiente. Claro, isso pode envolver o corte de funcionários, enfim. Como é que se faz com um dinossauro, um elefante tão grande como os Correios, Paulo? Tem alguma resposta para isso, alguma solução que vem em mente, assim, superficial dentro desse tema? Eu conheci o presidente dos Correios, General Peixoto, na transição, tive uma ótima empatia com ele, pessoa muito séria, íntegra, capaz, liderou o Brasil no Haiti, uma situação muito mais dramática. Então, os Correios ele vai tirar de letra, ele vai fazer as privatizações, ele falou isso mais de uma vez, para ele missão dada é missão cumprida, então eu estou muito otimista, e tem players importantes, os Correios têm uma capilaridade brutal, tem muita infraestrutura boa em lugares chaves, estratégicos, e isso tem muito valor. A parte de encomendas ela é superavitária, a parte de correspondência ela ainda é deficitária. Só que o Brasil e o mundo está caminhando para não ter mais correspondência física. Então, o que vai sobrar é a parte superavitária. Por exemplo, o governo federal está trabalhando num aplicativo onde você vai poder fazer todas as notificações judiciais, extrajudiciais e oficiais via celular, como já é na Dinamarca. Então, cartas estão com dias contados, ARs estão com os dias contados. Isso é um atraso, você tem outras formas de fazer isso. Você pode mandar por e-mail, imprime no local e faz a entrega via motoboy, por exemplo. Então, você tem outros mecanismos mais inteligentes. O importante é quebrar o monopólio da parte postal e fazer a venda dos Correios. Vai ser transformador para o Brasil. Vai ser um novo país que vai surgir com esse dinamismo que vai gerar. Muitos investimentos, muita gente acreditando no país. Então, eu confio que aquilo que foi prometido no programa de governo vai ser entregue. Porque, se não for, depois vem a conta, a sociedade não aguenta mais político que promete e não entrega. Então, tenho certeza que o governo vai continuar, vai entregar e vai fazer as privatizações dos Correios. Ô Paulo, uma das áreas que eu me imagino mais desafiadoras que estava sob seu comando, lá na Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, é a área de recursos humanos. E você tinha lá, então, a política de relação com funcionalismo público, de uma maneira geral, mas especialmente nos cargos mais importantes, de confiança, cargos de comando. A avaliação de desempenho é uma ferramenta fundamental, que a gente no setor privado, aliás, você, o Furlan e eu, somos do setor privado, os três já transitamos no governo. Eu fui secretário executivo da Camex na época do Fernando Henrique, você agora no governo Bolsonaro, e o Furlan foi ministro na época, ministro de desenvolvimento da época do Lula. Então tivemos experiências parecidas do ponto de vista de lidar com um funcionário público. Nós que somos transitórios, chegamos lá e temos que lidar com o staff permanente. Eles olham para nós e pensam assim, quanto tempo esse sujeito vai ficar aqui? E será que eu vou aderir a ele, ajudá-lo, ou vou sabotá-lo, né? Porque se você não conquista a relação com o funcionalismo, dançou, você não vai conseguir fazer nada. Vocês perceberam isso também, igual eu. Bom, eu pergunto, a meritocracia é fundamental hoje na gestão de recursos humanos. E isso no governo é dificílimo, porque a avaliação de desempenho depende de você estabelecer métricas que vão medir esse desempenho, metas que têm que ser atingidas. E a questão da estabilidade também gera para o funcionário público uma segurança que ele pensa assim, bom, eu não preciso fazer nada que o meu emprego está garantido. Aliás, a melhor resposta que eu posso dar para tudo que me pedirem é não, porque o não tem risco. Agora, se eu falo sim, vai que dá errado e depois meu CPF está em risco, né? Aquela história do burocrata ficar virado na parede. Quantas vezes eu queria melhorar alguma coisa lá, falava assim, não, mas vamos fazer isso. Um funcionário virava para mim e falava, mas, doutor Janete, a lei não permite. Eu falava assim, mas espera aí, quem fez a lei? Foi alguém lá atrás. Será que nós não podemos reformar, modernizar, aprimorar a lei
para melhorar o desempenho da economia. Ah, bom, mas o senhor quer mudar a lei? Eu olhava assustado, assim como se eu estava tomando um risco de, eventualmente, até ter um processo porque querer mudar a lei, como se a lei fosse sagrada e imutável. Como é que a gente melhora a questão da eficiência da gestão e a meritocracia no setor público? Coisa fundamental para que a gente tenha um governo mais eficiente no Brasil. Em primeiro lugar, tanto na Prefeitura de São Paulo quanto no Ministério da Economia, eu tive muita sorte. Eu sempre trabalhei com pessoas muito preparadas, servidores técnicos, responsáveis e com vontade de servir ao país. Isso é a maior parte dos servidores públicos. Então, tem muita gente boa, muita gente séria. E essas pessoas boas e sérias são as mais interessadas na regulamentação da avaliação de desempenho, porque elas carregam o piano. Então, para elas é muito ruim carregar o piano e ver um outro encostado sem trabalhar. Então, é em benefício dos bons servidores, que são maioria, que nós precisamos avançar com a reforma administrativa e com a regulamentação da avaliação de desempenho. Já existe previsão constitucional há 20 anos e nunca foi regulamentado. Por quê? Por pressão, sindicatos, associações e do baixo clero dos servidores públicos. Porque os bons servidores, que são a maioria, querem. Eles querem, só que eles não gastam tempo indo para o Congresso. Eles ficam trabalhando, trabalham bastante e querem entregar. Então, eles não querem essas amarras que tem o serviço público, onde o foco é no processo e zero compromisso com o resultado. Eles querem resultado. Então, quando eu conversava com as pessoas lá, eu fiquei muito bem impressionado. Todo mundo entusiasta, tanto que a gente conseguiu resultados muito expressivos. Reduzimos gastos com transporte em 50% no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, usando o sistema de aplicativo, mesmo que a gente fez na Prefeitura de São Paulo. Reduzimos 30% os contratos dos maiores fornecedores de tecnologia e informação do governo federal. Reduzimos 21 mil cargos, funções e gratificações. Todos projetos incorporados e executados por servidores públicos. A própria reforma administrativa é uma reforma feita por servidores para servidores, porque eles têm essa visão de país, eles têm essa visão de que nós precisamos mudar a imagem do serviço público. Então, as maçãs podres, que são minoria, comprometem a imagem da maioria, e eles não querem mais isso. Então, vai andar, o governo federal está discutindo a regulamentação da avaliação de desempenho, já está no estágio bem avançado, participação direta do Palácio, da subchefia de assuntos jurídicos, da subchefia de assuntos governamentais, liderado pelo secretário Marcelo Varela, comprometido com essa causa. Eles mesmos ficam incomodados quando vem um negócio que não é bem feito. Então, o pessoal tem um nível técnico e uma capacidade de entrega muito grande. Então, eu sou otimista que esse assunto vai avançar, assim como vai avançar a reforma administrativa, com o apoio dos bons servidores. Roberto, chegou uma pergunta aqui que eu acho que eu só vou ler ela, fazer a menção à pergunta, porque eu acredito que o Paulo respondeu ela agora, a pergunta do José Carlos Nunes, da Qualitim. Ele fala: Paulo, você falou sobre a necessidade de mudança na cultura do governo, que ainda atua nos meios e não nos resultados. No contexto apresentado, qual o caminho adotado para transformar essa cultura? Acredito que foi respondida agora com essa parte de meritocracia. Não sei se tem algum complemento a essa pergunta, Paulo. Senão eu já volto ao Roberto. O único ponto que eu tenho em relação a isso é que o governo tem muitas metas meio, geralmente. As organizações, não só o governo, né? Meta meio. E poucas metas finalísticas. Eu acho que é isso que a gente tem que mudar. O governo federal já vem trabalhando nisso, a gente algo que está meio pronto, vai ser revisado e deve ser publicado esse ano ainda, que é a Estratégia Federal de Desenvolvimento, onde coloca num marco de 12 anos resultados finalísticos. Isso é uma mudança muito grande no setor público. E aí você tem o resultado que você quer atingir, você começa a desdobrar e fazer as metas meios, como o professor Falcone sempre fala. E é isso que dá resultado. É você ter o olhar sempre para o resultado final e não para aquele meio, para o processo. É uma mudança muito grande de mindset, de mentalidade, mas que dá muito resultado. Na equipe do Ministério da Economia, a gente fazia sempre esses debates e a equipe reagiu muito bem. Na hora que mudou de processo para resultado, as pessoas começam a reagir e entregar nessa linha. Então, esse que tem que ser o foco.
Paulo, eu queria que você falasse uma palavra também, que eu vejo muita gente perguntando e às vezes até lamentando, diz assim, puxa, que pena, o Paulo Webel e o Salim Mata saíram, que perda de qualidade que vai ter no desempenho do Ministério, os dois eram certamente assim, expoentes daquela equipe e tal. Eu já vi você falar, acho que seria importante falar aqui de novo nessa live, vocês tiveram a oportunidade de escolher seus sucessores, e vocês têm boa expectativa sobre o desempenho deles. Então, fala um pouco disso também, para animar o pessoal, que o legado está lá, vocês deixaram inúmeros projetos em andamento, boa equipe estruturada, e os novos comandantes lá estão bem orientados sobre o que fazer, não é isso? Tanto o Caio Paes de Andrade, que me sucedeu, quanto o Diogo Macor, que sucedeu o Salim, são excelentes quadros. São pessoas técnicas, pessoas bem formadas, com vivências muito boas e que vão entregar resultados substanciais. Eu trabalhei com o Caio, nós fomos juntos para o governo, somos amigos. O Diogo, eu conheci o Diogo quando ele tinha recém voltado de Harvard, com uma bolsa lá, foi estudar, fazer políticas públicas. Quer dizer, os melhores quadros que trabalhariam em qualquer empresa, em qualquer organização de alto desempenho no mundo. Então, eu tenho certeza que eles vão fazer um bom trabalho. E, além disso, as equipes que estão lá nas duas áreas são equipes muito técnicas, muito preparadas e que estão entregando. Então, como a sociedade está olhando isso, eles não vão ficar lá e não entregar. Seria péssimo para a reputação das áreas. Então, os próprios servidores que estão lá têm esse compromisso de manter ritmo, seguir entregando e fazer a transformação. E antes de sair também, nós publicamos um decreto presidencial a estratégia de governo digital. E lá vem em torno de 50 metas que terão que ser entregues até o final de 2022. Por exemplo, 100% dos serviços públicos deverão estar em formato digital. Só não estarão em formato digital aqueles serviços que ainda não podem ser realizados à distância, como coleta de biometria, perícia médica. Então, lá está colocado no papel. E a equipe é muito comprometida e vai seguir trabalhando e entregando. Então, estou muito confiante. São quadros sérios, quadros preparados, que vão trabalhar muito pelo país. Ô Paulo, do legado que você deixou lá, acho que um grande destaque, se não o maior destaque, foi a MP da Liberdade Econômica, que eu acho que teve um reconhecimento fantástico do público, especialmente empresários. Mas eu sei e senti até em algumas palavras suas anteriores, em outros encontros, que ficou faltando coisa que você não conseguiu colocar. Tem ainda outras ferramentas, outras propostas que não foram, naquele momento, aprovadas ou adequadas, não sei se pelo Congresso ou pelo próprio Executivo. Conta um pouco para nós o que falta para melhorar, para aprimorar, para expandir a MP da Liberdade Econômica e como é que a gente pode conseguir isso? Paulo, antes de você responder, Paulo, só lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, para mandar suas perguntas aqui, ainda temos 15 minutos de debate, ainda dá tempo de levantar as perguntas, e emendo a pergunta do Roberto, como é que chegou aqui do Denival Bittencourt, da FCDMT, que fala exatamente da lei da liberdade econômica, que traz inovações extraordinárias, contudo, ele escreve aqui, contudo, tenho a impressão que os empresários dos setores não deram o devido valor ou observâncias dos ganhos de crescimento e desburocratização que ela imprime nos setores público e privado. Ele pergunta se faltou aí investimento e publicidade para conscientização. Comunicação, público, né? Comunicação, que isso já foi feito, tiveram avanços, mas que talvez o setor privado não tenha observado ainda. Concordo que a MP da Liberdade Econômica foi uma das maiores entregas do nosso trabalho. Ela realmente tem efeitos em todo o país, nos 3 níveis, no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. E tão importante quanto a Lei da Liberdade Econômica Federal foram as leis estaduais e municipais. Recentemente, por exemplo, o Estado de São Paulo aprovou o Código de Defesa do Empreendedor, baseado na Lei da Liberdade Econômica. Inclusive, o deputado estadual Ricardo Melão, meu amigo, que eu admiro muito, foi o autor da lei, junto com outros colegas, e foi uma lei muito importante, que dá esse poder e esses direitos para todo empreendedor
para todo cidadão. Então, isso faz parte desse desdobramento, porque você tem que respeitar as competências estaduais e municipais. Então, o governo não pode impor, embora ele tenha competência para fazer a regra geral. Então, se não houver uma regra específica no estado ou no município, vale a regra geral. E ela vem sendo desdobrada, foi regulamentada, tem mais de 5 decretos que já foram publicados, regulamentando a Lei da Liberdade Econômica, e faltam outros. Faltam, por exemplo, a questão do tratamento isonômico. A Lei da Liberdade Econômica determina que toda vez que um cidadão tiver um tratamento, qualquer outro cidadão na mesma situação merece o mesmo tratamento. É básico, mas isso aí reduz muito, né? Corrupção, porque no momento que você identifica que ela tem um tratamento mais benéfico, a minha situação é igual, você vai lá e cola nele. Então, isso vai ser regulamentado pelo governo federal e vai ter um efeito muito grande. Um outro artigo que eu considero fundamental da Lei da Liberdade Econômica é o que trata do abuso do poder regulatório. Uma das piores coisas do país que existe hoje, que em termos de insegurança jurídica, até de corrupção, de reserva de mercado e de barreira à competição, é você ter, depois que vocês fazem as leis, que o Congresso faz as leis, você tem que fazer a regulamentação pelo Executivo. E muitas vezes na regulamentação é que acontecem os maiores abusos regulatórios. Distorcem, reinterpretam a lei, mudam o sentido, criam limitações e barreiras que não estavam na lei. Então, com a Lei da Liberdade Econômica, vem expressamente lá todas as situações que são caracterizadas como abuso do poder regulatório. Então, você dá instrumentos para o cidadão, para o particular, para a empresa poder se defender juridicamente desses abusos. Sobre o que não foi feito ainda, mas que está andando, o Gianluca Lorenzon, que trabalhava comigo, diretor que trabalhou muito na Lei da Liberdade Econômica, hoje ele é secretário da Advocacia da Concorrência, está dando sequência em 2 projetos muito importantes que eu considero. Um é a liberdade econômica para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado muito importante, estratégico, que emprega o país e que, infelizmente, hoje tem muitas limitações que você não encontra em outros países desenvolvidos. Então, o Brasil, em termos de política pública, você tem que usar dados e evidências para a elaboração de política pública. O que os países da OCDE fazem? E aí você adapta para o país, mas o Brasil não pode ter uma regra totalmente diferente dos países desenvolvidos, mostra que a gente está na contramão da história. Então, essa medida de liberdade econômica no mercado imobiliário vai modernizar muito o setor. Conversamos com vários setores, várias organizações, como o Sinduscom, como Secov, como outras, Abrainc, várias outras entidades que conhecem o setor, para pegar, para entender, para ver quais são as melhores práticas internacionais. E outro setor que tem uma discussão também bem grande no governo, não sei se vai avançar ou não, é a liberdade econômica no setor da saúde. O setor da saúde é um setor fundamental, importante, vai ser muito necessário, é uma das despesas que mais cresce na área pública, então nós precisamos ter um ambiente cada vez mais inclusivo, competitivo e moderno. Então são duas áreas que a Lei da Liberdade Econômica pode avançar nos próximos meses. Muito bom, obrigado, Paulo. Tem alguma pergunta ainda pendente aí, Johnny? Tem uma pergunta minha aqui, Paulo. Acho que me corrige se essa analogia está correta aqui. Acho que quando você é acionista de uma empresa, você tem ações de uma empresa, você está sempre ali se engajando para que essa empresa dê certo e tenha uma gestão mais eficiente e que suas ações valorizem, né? E eu acho que falta o brasileiro entender, talvez, que a maior empresa que ele é acionista é o Brasil. Então, acho que falta esse engajamento em cima dessa empresa que precisa ser melhorada, a gestão precisa ser melhorada para a gente ter um país melhor aqui. Eu queria entender melhor aqui como que esse acionista, como que seja o setor privado, seja a sociedade, pode se mobilizar a fim de ter esses avanços que a gente tanto busca. A gente conversava aqui antes o quanto é importante, talvez as pessoas, eu até me surpreendi, mas não entendem que
a mobilização da sociedade, do setor privado ou de quem for, é muito importante aí nesses avanços e na pressão, seja o Congresso, seja quem for. Como que o empresariado, que é esse público que está nos assistindo aqui, pode fazer, o que eles podem fazer, seja uma ação simples ou básica, para poder ajudar aí nesses avanços que a gente tanto precisa? Johnny, ótima pergunta. Primeiro, concordo com a sua analogia, muito boa analogia. Se você pegar o Brasil hoje, considerar a carga tributária, o déficit público, que no governo federal esse ano deve passar de 860 bilhões, e mais a dívida pública, o peso do Estado brasileiro hoje é mais de 50% do PIB. Então, todo o PIB do Brasil, mais de 50% é o peso do Estado. Então, você querendo ou não querendo, você é acionista do Estado brasileiro, você paga essa conta. E o pessoal acha, mas as pessoas estão na base da pirâmide, não tem carro, não tem propriedade, então eles não pagam imposto. Não é verdade. São, inclusive, as pessoas que proporcionalmente mais pagam. Quem ganha até 2 salários mínimos, se estima que mais de 50% da renda deles vai por impostos embutidos, que ele nem sabe que está pagando, na água, no leite, no pão, na carne, no macarrão e etc. Então, é fundamental a mobilização da sociedade e também das entidades empresariais e dos empresários nesse sentido, para que cada real arrecadado da sociedade seja empregado da forma mais eficiente possível em benefício da sociedade. Então, eu entendo que a mobilização tem que ser permanente. E agora, com as redes sociais, isso deu uma amplitude muito grande e reverbera muito. No passado, eu achava que a melhor solução era eleger bons representantes, bons governantes para o poder executivo. Eu não dava muita bola para o poder legislativo. Hoje, minha opinião mudou. Óbvio que se puder eleger boas pessoas aqui, excelente. Mas eu considero o poder legislativo estratégico. Você tem que ter excelentes parlamentares, porque bons parlamentares fazem muito a diferença. Então, se eu pudesse dar uma sugestão e uma recomendação, que eu, inclusive, vou seguir, é a gente começar a dar mais atenção para o poder legislativo. Acompanhar, eleger boas pessoas, apoiar boas pessoas, identificar quem são as boas pessoas, tirar as pessoas que são ruins, que não têm uma conduta republicana, que não têm uma atitude adequada. Porque se você tem um bom governante e ele é refém de um parlamento ruim, ele não consegue fazer nada. Então, você tem que ter um bom parlamento, você tem que ter bons representantes, e faz muita diferença. Poucos parlamentares bons, eles fazem muita diferença, porque eles estão nas comissões certas, eles defendem os projetos corretos, eles não querem saber o que eles vão ganhar em retorno, eles estão lá por uma causa republicana, pensando no país. Então, é esse tipo de gente que nós temos que eleger. Agora nós vamos ter as eleições municipais. Vamos eleger ótimos vereadores, pessoas sérias, pessoas que estão lá não para o toma lá da cá, mas que estão lá para uma agenda de cidade e de país. E depois, nas eleições de 2022, a mesma coisa. Vamos eleger bons senadores, bons deputados federais e estaduais. O Paulo, eu vejo que você não tomou a vacina ainda, né? A vacina da política. Você não tomou. Isso quer dizer que você pode ter recaídas, hein? Cuidado. Não, vou cumprir meu ciclo no setor público, encerrei. Agora, meu foco é a iniciativa privada. Foi uma maior e melhor experiência profissional da minha vida, mas como tudo na vida, a gente tem que saber a hora de entrar, tem que saber a hora de sair. E eu estou me aposentando aqui. Você é muito jovem, tem que saber a hora de voltar também. Quem viver verá, né, Roberto? Porque, viu, até falar uma coisa aqui, Paulo, meio assim a nível até de desabafo, eu acho que o Furlan vai concordar comigo. A nossa geração, nós somos 20 ou 30 anos mais velhos do que vocês aí, dessa geração, você é até ainda uma geração acima da do Johnny, né? Mas vocês dois jovens que estão aqui na tela conosco, nós temos que pedir desculpa, porque a nossa geração falhou. Eu acho que nós fizemos alguns avanços importantes, até dentre todos, acho que o mais importante foi a volta da democracia no Brasil.
que acho que nós, na Direta Já, aquela época toda, vocês eram crianças, nós estávamos lá com bandeira, enfrentando a volta do Brasil à democracia. Mas o desempenho econômico e o resultado do ponto de vista social, socioeconômico no país é muito medíocre, infelizmente. Eu falo com dor, com pesar, porque eu sou um patriota, gosto do meu país imensamente, defendo ele em qualquer situação, mesmo na situação, às vezes, difícil, quando a gente tem culpas, né, de problemas que a gente está realizando aqui. Mas, então, a geração de vocês tem que realmente mudar para muito melhor. E eu acho que você é um talento, e muitos que te acompanharam lá no Ministério da Economia são jovens que estão fazendo diferença. A gente tem que mudar o Brasil, não podemos abandonar na mediocridade, às vezes, de um funcionalismo público, como você falou, que não tem comando, mas tem influência, porque são as corporações que impedem o avanço do Brasil, e um Congresso baixo clero, que é a maioria do Congresso, e que, às vezes, também impedem votações importantes e vetam decisões do Executivo. Então, a transformação que nós precisamos fazer é de líderes que precisam tomar conta do nosso país. Você concorda com isso? Concordo 100%. Acho que bons líderes fazem a diferença em qualquer organização, em qualquer país. E nós precisamos ter líderes que coloquem o Brasil na vanguarda em termos de avanço, e não na vanguarda de atraso. Eu acho que essa geração e muitas pessoas que ainda têm uma mentalidade muito retrógrada, muito antiga, eu acho que a própria opinião pública já está deixando eles para trás. Eles estão se tornando irrelevantes. Porque cada vez mais você consegue avaliar o impacto de políticas públicas, aquelas decisões que foram tomadas lá atrás, se elas foram positivas ou negativas. A gente vê o exemplo da Venezuela, vê o exemplo agora da Argentina, o drama que existe. Então, não basta ter uma educação boa, tem que ter uma educação com princípios e valores bons. A Argentina, teoricamente, tem um nível educacional maior que o Brasil. Mas olha onde eles estão e onde eles estão se metendo agora. Então, você tem que ter uma discussão qualificada. E eu acho que o Brasil está avançando nisso aí. A opinião pública, o debate, a qualidade, para não ter nenhum retrocesso, como houve na Venezuela, que era um dos países com a maior renda per capita da América Latina, e hoje está numa pobreza lamentável. E você tem agora na Argentina um retrocesso brutal. Vários amigos argentinos querendo, por favor, eu quero mudar para o Brasil, quero mudar para o Uruguai, quero ir para os Estados Unidos, querem fugir da Argentina. Então, países assim não têm futuro. Então, a gente não pode ter retrocessos. Isso Paulo, mesmo. eu vou aproveitar para fazer minha última intervenção aqui, Furlan, a gente já está indo para o encerramento, te fazendo um convite, nosso chairman está aqui, eu sei que ele vai dar o aval desse convite, mas passada sua quarentena pública, que você possa integrar o comitê do LEAD, claro, se você aceitar, numa cadeira onde a gente possa utilizar do LEAD, que hoje é o maior grupo empresarial do país, são mais de 1.700 empresas associadas, 1/3 do PIB privado associado, para que a gente possa utilizar do LEAD para conseguir esses avanços. Eu acho que você, uma cadeira nesse comitê, que você conhece o comitê do LEAD, a importância, eles que atuam como curadores, para ajudar nessa mobilização, seja nos eventos setoriais, seja no LEAD como um todo. Concorda, Furlan? Já vi pelas palmas aí que acho que já não. O Paulo caiu na armadilha. Daqui você não sai mais agora, Paulo. Obrigado. Atrás desses resultados. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado. Eu estou no período de quarentena, não posso aceitar nenhum convite, mas quando passar o período, vamos conversar. Eu quero continuar ajudando. Eu acho que a gente precisa apoiar as boas causas, as reformas estruturais, independentemente de partido, a gente tem que pensar em países, tem que ter essa agenda. Então, agradeço aí a oportunidade, o espaço e o convite. Ano novo, desafio novo. Bem-vindo. Paulo, muito obrigado, viu? Eu já vou passar ao Janete para fazer suas considerações finais e o Furlan encerra com chave de ouro aí, acho que com bom otimismo aí depois da sua exposição. Paulo, obrigado de novo por estar aqui conosco. Obrigado, Johnny, prazer. Bom, eu queria agradecer a todos que assistiram, acho que foi um debate muito interessante, cheio de ideias, propostas e comentários pertinentes e bastante consistentes sobre essa experiência que você teve, sobre o que a gente pode esperar do Brasil.
Ô Paulo, seja no setor privado ou no setor público, você tem uma coisa que não vai te abandonar nunca, que eu tenho certeza, que é o espírito público e o patriotismo. Está na cara que você tem um espírito público, uma vontade de fazer as coisas certas no país, ajudar esse país a crescer, a se transformar. Então, não importa que seja no setor privado ou no setor público, exerça esse seu espírito público sempre com essa vontade, com esse entusiasmo que você fala, porque, olha, sou seu fã, seu admirador, e continue assim. Obrigado. Obrigado a você. O Paulo, eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje e até me desculpo de algum saudosismo e o Roberto também. Fazer o quê, né, fulano? Não, não vamos mais contar a história do passado. Nós temos que olhar para frente futuro. E não daquilo que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito. Isso. Né? E o nosso compromisso é o compromisso aqui, com essa bandeira. E eu sou muito otimista em relação ao futuro, porque quando os desafios estão possíveis de serem superados e os projetos são passíveis de serem alcançados, não dá para ficar desanimado, né? Então, e isso ficou muito claro, né, nessa participação veemente e vibrante do Paulo, que contagiou a todos nós. Ele está, mas não está, né? Então, você vê que ele continua andando no mesmo ritmo. Espero que com a família ele possa devagarinho dar uma descompressão, aproveitando essa quarentena, e que esteja em boa forma para quando esse novo tempo chegar. Muito obrigado a todos, em especial a você, Paulo, Roberto, Johnny. Obrigado. E todos os que nos assistiram no LEAD tenham gostado quanto eu. E um bom fim de semana, né? Pois é, ensolarado e até meio fresquinho, né? Isso que é bom. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Fiquei honrado com as palavras aí, com o gentil apoio de vocês. São amigos, então tem um desconto grande, mas o carinho e a admiração são recíprocos aí. Eu realmente sou otimista com o país, quero acreditar que as coisas vão avançar, as reformas vão andar e a gente vai ter uma situação muito melhor aí. Tenho 2 filhas, então quero que elas vivam num Brasil muito melhor. Foi a maior e melhor experiência profissional da minha vida, serviu o nosso país, não tem honra maior, eu tenho certeza que o Roberto e o ministro Furlan compartilham com isso. Então, eu queria estimular também todas as pessoas que um dia puderem trabalhar na área pública e dar sua contribuição, vale muito a pena. É isso aí. Isso mesmo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Nos vemos na próxima semana. Um bom final de semana a todos. Obrigado, um abraço.